Vamos lá, gente. Boa noite. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre terapia gênica, fazer aquela proposta que eu deixei da aula passada, sobre a gente fazer uma discussão, fazer uma aula mais interativa. Então, eu vou dar uma explanada no conteúdo e depois a gente discute aí com as pesquisas que vocês fizeram. Alguém, antes da gente começar aqui, alguém escutou ou ouviu falar, quem fez pesquisa aí de vocês, meninas, sobre criança de bolha? Alguém nas pesquisas ouviu falar sobre criança de bolha? Na minha pesquisa eu vi sim, foi um dos primeiros testes que foi feito com terapia gênica, né? Foi em duas crianças que tinha esse distúrbio. Mais alguém ouviu falar sobre criança de bolha? Então, gente, ó, vamos lá. A terapia gênica começou, já vem lá de trás um pouquinho, recente. Isso foi em 1990, 89 até 91. Então, esses testes começaram a ser feitos, essas terapias começaram a ser estudadas primeiramente com uma menina de 4 anos. Né? E essa menina tinha uma deficiência genética de uma enzima chamada adenosina desamilase, né? Que a gente chama de ADA. E aí, a historinha dela é o seguinte: os pais descobriram né, um pouco, ela foi ficando muito debilitada, porque a falta dessa enzima, ela atinge os linfócitos T, tá? Ela atinge os linfócitos T, que são os linfócitos que vão reforçar o meu sistema imunológico, né? As cadeias de CD4, CD8, por isso que logo depois veio os segundos testes em relação ao vírus HIV. Daqui a pouco eu vou falar sobre ele. Então, o tratamento dessa doença genética é como ela tinha um defeito nessa enzima, o que estavam fazendo como terapia? Né? Ministrando essa enzima nessa criança, que é a enzima adenosina desaminase. E aí, só que não estava surtindo efeito, era uma enzima muito tóxica, a criança tinha muito efeito colateral, enfim. Então, eles resolveram fazer uma coleta dessas células dela do sistema imune, os linfócitos T, e começaram a inocular, inserir o gene, né, nessas células da enzima, da ADA. E aí, beleza, nos primeiros anos, essa pesquisa demorou alguns anos, e no começo ela surtiu muito efeito, mas só que não foi um sucesso. Por que não foi um sucesso? Porque ela fez essa terapia gênica, né, ministrando o gene nos linfócitos T, mas ela tinha também a administração da enzima, que é a enzima adenosina, que faltava. O que aconteceu? Foi os primeiros experimentos, e aí começaram a entender que servia como terapia, mas ainda estava combinado. Tudo bem, a dose que dava, que era fornecido para a menina, né, para melhorar essa doença, junto com a terapia gênica, ela usava menos aquela enzima. Mas ficou por aí, e aí foi o primeiro estudo dessas crianças de bolha. Então, crianças de bolha é uma criança que tem um defeito de uma enzima que é do sistema imune e mais ou menos, gente, a doença agiria como o vírus HIV. Ela tinha muitas infecções, um organismo muito imunossuprimido, e aí começou-se os testes de terapia gênica. Tá? Então, essa foi a historinha do começo, lá em 1989. E esse experimento durou mais ou menos até 1992, 93. Tá? Então, o que é terapia gênica? É um procedimento que induz genes funcionais no seu interior das células, com o objetivo, ali entre aspas, tratar doença. Tá? Mas não é só tratar, né? Não é só tratar. A gente vai ver que a gente tem outras funções de terapia para realmente, porque hoje a gente não utiliza somente em doenças hereditárias,
tá? Outra coisa, gente, vamos lembrar, doença hereditária, eu acho que eu já comentei sobre isso, doença hereditária, que passa de pai para filho, que não deixa de ser uma doença genética. E uma doença genética, ela pode ser uma doença adquirida por fatores multifuncionais, como os tipos de câncer por exposição, estilo de vida e etc, tá? Então, consiste na troca de um gene defeituoso, eu faço a retirada desse gene defeituoso e vou inserir um gene normal. Até aí, tranquilo, né? Faço a retirada daquele trechinho do gene e coloco lá, faço a manipulação em laboratório, o DNA recombinante, vou lá e vou inserir a sequência certa daquele gene defeituoso. Outra particularidade, fazemos esse tipo de terapia tanto em células somáticas, né, todas as células do meu corpo, como em células germinativas, que são as células gametogênicas. Então, quando a gente fala em terapia genética, terapia gênica em relação à gametogênese, né, no óvulo ou no espermatozoide. Terapia gênica, transferência do material genético com o propósito de prevenir ou curar uma enfermidade, seja ela somática e hereditária. Tá? Então, o que é uma doença somática? Provavelmente uma doença somática é aquela doença que eu vou adquirir ao longo da vida por alguma mutação no meu DNA. Tá? Um fator de exposição, ao longo da vida eu posso sofrer essa mutação gênica. E hereditária, que foi o começo da terapia gênica, né? Primeiramente, só era feita a terapia gênica em doenças hereditárias. O que é doenças hereditárias? Quando vem aquele trecho mutado daquele DNA, né, do pai ou da mãe, o descendente, o filho, pode vir com essa mutação e a gente fazia essa retirada. Então, tudo começou assim. Aí, essa figurinha, ela dá bem a proporção do que a gente faz. Nada mais ela tem aquele trechozinho ali, que ele veio um pedacinho daquele gene do DNA. O que a gente faz? Faz a retirada e insere o trecho correto. Os primeiros estudos, como eu falei, foi nessa criança, entre aspas, que tinha essa enfermidade imunológica pela deficiência dessa enzima chamada ADA. E essa enzima, ela faria o quê? Ela participa do sistema imunológico. Ela atua nos linfócitos T. E aí fizeram esse primeiro experimento e mais para frente, como essa doença hereditária lembra muito o que o vírus do HIV faz no organismo humano, nas células T também, CD4 ou CD8. Então, primeiramente, descobriu-se que poderia fazer isso também no vírus do HIV. E aí, em 2013, gente, foi 2013, houve essa modificação geneticamente dos linfócitos T, né? Os linfócitos T, que vão se diferenciar em CD4, e os tornaram resistentes à entrada do vírus HIV. Então, fez essa terapia gênica da mesma forma, parecida com o primeiro experimento, retirou-se aquele trecho que o vírus era capaz de penetrar essas células e fez que uma célula geneticamente modificada pela terapia, dizendo que, olha, o HIV não vai conseguir mais penetrar naquela célula. Beleza. Isso é a cura da AIDS? Não. Isso não é a cura da AIDS. Isso seria o quê? Uma terapia para que eu conseguisse diminuir essa contaminação por esse vírus, esse processo infeccioso que o vírus vai causar e tentar a diminuição do coquetel de AZT, tá? Então, e aí foi seguindo os passos. Então, hoje a técnica, a gente utiliza a recombinação do DNA, né? Que a gente vai substituir essa sequência, esse trecho mutado desse meu DNA, e eu vou fazer isso em laboratório, com as mesmas técnicas que a gente estudou nas aulas anteriores, vou fazer o sequenciamento, fazer o reconhecimento, manipular, né? Gente, nada mais e se pensar bem ludicamente,
quem estudou aí um pouquinho dos artigos que eu deixei, nada mais é do que cortar e colar, sabe? Literalmente. Eu vou lá, corto aquele pedaço de gene mutado e vou e colo aquela sequência de gene correto, tá? Mais ou menos ludicamente assim que funciona. Então, a introdução de um gene sadio irá corrigir uma informação que está errada ou ausente. Vocês sabem que toda expressão gênica, eu tenho a expressão de alguma proteína vai exercer alguma função no meu genótipo ou no meu fenótipo. E aí o DNA do indivíduo pode levar à cura da doença ou também atenuar alguns sintomas, tá? Então, hoje, gente, a gente já faz isso, né? Essa técnica de DNA recombinante na terapia gênica para câncer, por exemplo. Está sendo muito bem utilizado para fazer o quê? Esses cânceres de exposição, né? Genéticos também, mas esses cânceres de exposição, por quê, gente? A proporção hoje das nossas doenças multifatoriais são bem maiores e bem mais evidentes do que as genéticas. A gente sabe que a gente tem as enfermidades genéticas, mas hoje a terapia gênica está sendo mais vista de bons olhos no meio da medicina para atenuar sintomas, para poder cura de doenças, para essas doenças adquiridas, principalmente o câncer. Então, lá ainda falando um pouquinho da técnica, ó, consiste na introdução de um gene sadio, do gene normal, no organismo do indivíduo, na célula do paciente, digamos assim. Isso é considerado o gene de interesse, né? Então, meu gene, pode ser pergunta de prova isso aqui, ó. O meu gene de interesse é quem? É o meu gene terapêutico, tá? Então, eu tenho aquele gene que eu vou fazer a terapia, então esse gene que eu vou utilizar para manipular esse DNA recombinante e inserir no paciente é o meu gene de interesse, que a gente chama de gene terapêutico, tá? Esses genes encontram-se em uma molécula de DNA ou RNA, dependendo se for uma expressão proteica, né, de proteína, RNA, que será introduzida, daqui a pouco eu vou falar como, dentro daquela célula lá para fazer esse tipo de terapia. Só, gente, que eu não tenho como fazer esse processo de recorte e cole, né, do gene mutado para o gene terapêutico. Eu não tenho como fazer isso sem um vetor, sem um carreador para fazer esse processo de DNA recombinante, tá? Essa terapia. Então, o DNA, ele não consegue ser introduzido ainda sozinho por nenhuma técnica dentro lá da minha célula-alvo, lá dentro do meu organismo, do meu paciente. Então, eu preciso de alguém que faça serviço para o DNA terapêutico, chegar lá no meu trecho mutado. Então, eu tenho esse carreador que vai fazer o transporte do DNA, esse meu que eu manipulei em laboratório, para fazer esse processo de troca de gene, recorte e cole, tá? Então, esse carreador é chamado de um vetor, tá? Meninas da parasitologia, não é vetor lá da parasitologia, não, tá? Que eu dou aula de parasitologia para essa turma ali do quarto semestre. Então, é um vetor. E esse vetor, ele pode ser um plasmídio, né? Que é um mini material lá da minha bactéria, ou um vírus, tá? Então, os de melhor escolha, a gente vai ver que é o vetor que a gente chama, esse carreador de transporte desse meu DNA recombinante para a terapia, que o melhor é o vírus. Então,
Continuando ainda na técnica de terapia gênica, de DNA recombinante. O vírus é escolhido para ser um vetor de um determinado gene. Ele é o melhor para essa técnica até agora, de todas as pesquisas que vêm sendo realizadas, né? Por quê? Por que que o vírus é o melhor? Porque o vírus, ele naturalmente, ele já é um parasita, né? O vírus, ele precisa parasitar uma célula para conseguir seus metabólicos e fazer o seu processo de reprodução. Então, viu-se em laboratório que ele era o melhor vetor porque ele era especializado com aquele potencial de invadir as minhas células por ser um parasita natural, né? Então, o vetor melhor para fazer esse tipo de técnica é o vetor que é um vírus manipulado para fazer chegar esse gene terapêutico até o meu gene ali mutado, fazer o recorte e o cole para essa sequência ficar certinha. E aí, gente, eu tenho essa técnica que eu posso fazer tanto em células germinativas, que eu falei no começo da aula, como em células somáticas, né? Quando eu falo de técnica de terapia gênica em células germinativas, automaticamente eu estou falando de quem? Doenças hereditárias, tá? Doença que passa de pai para filho, doenças que passam de descendentes e gerações, ok? Então, consiste na introdução dos genes no zigoto, né? Quando já tem o zigoto, que é o resultado da fecundação, ou em gametas do masculinos e femininos, ou nos óvulos ou no espermatozoide. Então, eu faço essa terapia gênica nas células germinativas, ou quando eu já tenho o zigoto, né? Quando eu já tenho o processo de fecundação, o ovinho lá formado já, o óvulo com o espermatozoide juntinho, fecundado, ou em gametas femininos e masculinos. Assim, as células que vão se originar dessas células germinativas passarão a ter o meu gene de interesse do seu genoma. O que é que eu vou fazer? Se eu faço essa terapia num processo hereditário, por exemplo, o que é que eu vou fazer? Eu tenho aquele gene mutado que veio, por exemplo, do pai ou da mãe, eu consigo fazer a retirada daquele trecho, insiro aquele DNA corretinho e provavelmente o descendente, ao nascer, ele não vai expressar a doença hereditária, tá? Então, mas tudo começou com isso aí. Já falei tudo aqui. Então, técnica de terapia gênica está relacionado a doenças hereditárias, doenças que passam de geração para geração, doenças que o pai ou a mãe ou os dois apresentam alguma mutação no seu alelo lá do gene, tá? E aqui, gente, hoje a técnica de ponta que nós temos de terapia gênica, né, que é o que eu busco lá também na minha realidade da esclerose múltipla, é a técnica da relação da célula somática, tá? O que acontece? Nós temos muitas enfermidades que vêm aumentando, principalmente relacionado a câncer, né? A diabetes também, principalmente a tipo 2, que nós queremos o quê? Evitar que o paciente, né, desenvolva esse quadro mais grave, no caso da diabetes, e o câncer consiga fazer que o trecho lá genético mutado daquela célula, eu consiga fazer a retirada e consiga inserir um gene normal, tá? Então, em células somáticas são todas as células do meu organismo, né, por definição, e essa técnica é mais utilizada, mas
ela não tem nada a ver com os descendentes, com hereditariedade, tá? Como ocorre nas células germinativas. Eu tenho cura de doenças genéticas. Entenderam isso, gente? Doença hereditária é uma doença genética, certo? É uma doença genética. Agora, eu tenho doença genética que não necessariamente é doença hereditária, tá? Que doença genética pode ser o quê? Mutação do meu DNA por algum fator que não tem nada a ver com o fator genético, tá? Então, o que vem crescendo, o que vem movendo essa nova realidade de terapia gênica, quem pesquisou aí deve ter visto um pouco dessa parte. É exatamente essa técnica de terapia gênica em células somáticas. Por quê? Eu não venho com mutação hereditária, eu não nasci com essa mutação hereditária. Eu fui, em determinado momento da minha vida, eu fui exposta a algum fator, eu tive um fator desencadeante e desenvolvi alguma doença genética, tá? Então, isso hoje é o desafio da ciência. Isso hoje é super novo, que é o desafio de a gente realmente fazer essa retirada, identificar. Então, esse já é o primeiro processo, identificar aquele DNA mutado que não é vindo do pai ou da mãe, né, não é hereditário, e fazer esse conserto, digamos assim. Tá? Para aí sim eu ter uma cura dessa doença genética. Os avanços, inicialmente a terapia gênica era voltada apenas para o tratamento das doenças monogênicas, caracterizado pela ausência ou deficiência de um gene. Em relação a quem? A doenças hereditárias, relacionadas às células germinativas. Então, hoje já se houve a necessidade de expandir esses estudos, expandir essa terapia para que eu consiga curar doenças, né, da nossa realidade hoje, né, gente? Doenças por mutações após o nascimento por algum tipo de fator desencadeante, genético, biológico, que seja. Outra coisa também, vocês sabem que às vezes eu tenho os fatores hereditários, eu tenho o alelo do pai, o cromossomo do pai e o cromossomo da mãe. E eu tenho os alelozinhos, não sei se vocês lembram lá da genética, né? Então, eu tenho um cromossomo, aí quando eu abro aqui eu tenho vários trechinhos de genes, certo? Então, o mesmo gene aqui mutado para uma certa doença é o mesmo gene daqui. Isso aqui são genes alelo, o mesmo trecho, né, vai expressar a mesma, seja característica fenotípica ou características genotípicas, igualzinho. Então, num gene, num trechozinho daquele gene ali. Só que, o que hoje a gente observa, né, gente, que, por exemplo, uma doença genética hoje, por exposição, um câncer, por exemplo, a gente não tem um gene mutado. Tá? Então, esse é o nosso maior desafio, porque não é só um gene que vai expressar uma característica mutada, por exemplo, de algum tipo de câncer. Então, eu tenho que fazer isso que é trabalhoso, eu tenho que fazer todo o sequenciamento, né? Por isso que é caro, eu tenho que fazer todo o sequenciamento para ver se há mutação em um ou mais genes, para eu ter a doença. Então, esse é o problema. Quando eu tinha terapia gênica em doença hereditária, eu já conheço todo o meu genoma. Então, eu já sei que o trecho mutado ali, né, para uma anemia, por exemplo, genética, eu sei aonde está, eu sei o trecho, então é mais fácil eu fazer esse processo. Mas essas doenças, em relação às doenças em células somáticas, que eu tenho, fica difícil eu ter esse tipo de identificação, se foi um gene, se foi 2, se foi 3, de mutação. Para vocês verem, até o gene, até algumas doenças genéticas, que é o caso que eu estudo, a esclerose múltipla, a gente não tem só um gene mutado,
né? A gente já tem 4 genes mutados, então, e ainda estamos pesquisando mais 2. Então, até doença genética, ela pode vir com esse tipo de problema, e é uma particularidade da esclerose múltipla, que também tem um cunho hereditário, mas um fator desencadeante, que é um vírus, que é o Epstein-Barr. Atualmente, a terapia gênica também voltou-se ao tratamento de doenças adquiridas, aqui o que eu estou falando. O que é doença adquirida? Que eu vou adquirir após o nascimento, com alguma mutação no meu DNA lá da minha célula. Então, os estudos estão voltados, além da diabetes, a gente sabe que a diabetes ela tem um cunho genético, mas devido, gente, ao aumento dos diabéticos hoje em dia, né, principalmente tipo 2, e a redução da faixa etária que vem sendo, esses pacientes vêm apresentando. Lembra que eu falei para vocês que hoje há estudos já no mundo de uma diabetes intermediária. O que é uma diabetes intermediária? Que eles estão chamando de tipo 3. É aquela, eu tenho a tipo 1, que é, eu não nasci com a insulina, eu não tenho receptor, eu não consigo fazer, eu sou insulino dependente. A tipo 2, eu tenho um cunho genético, mas eu vou, né, dependendo do meu estilo de vida, conforme vai o avanço da idade, eu venho a ter a diabetes tipo 2. Então, a preocupação é que a diabetes é uma doença sistêmica, né? É uma doença que acomete praticamente todo o organismo, né? Porque ela vai interromper esse meu ciclo natural metabólico. Então, pesquisas hoje buscam essa terapia gênica para atender esses pacientes, principalmente porque o avanço da doença precocemente está sendo bastante evoluído aí em relação aos pacientes. E aí, a diabetes é muito custosa, né, tanto para o serviço público e para o paciente, e está sendo desenvolvida por quê? Diabetes intermediária em pacientes de 18 a 35 anos, que era raríssimo isso acontecer, diabetes tipo 2 nessa faixa etária. Estilo de vida, né? Hoje a gente só come produtos industrializados, hoje a gente tem acesso a tudo, né? Principalmente, né, ao que a gente fala alimentar. Então, e os cânceres, né? Cada dia aparece um câncer novo, câncer que a gente pesquisa e não acha relação hereditária, não acha relação genética, câncer de estômago, câncer de intestino, pulmão, né? Que aí é tudo devido à exposição. Então, como falamos naquela aula, o câncer de mama relacionadas a hormônio, estilo de vida, tabaco, álcool e etc., que não é por mutação gênica. Então, isso vem sendo evidenciado e o futuro é que a gente consiga evitar que essas mutações no meu DNA adquirida após o nascimento, eu consiga fazer esse remédio, digamos assim, né, que é fazer essa troca do gene mutado por um gene sadio, e eu conseguia essa terapia gênica para esse paciente. E aí eu coloquei esse artigo, coloquei hoje, tá? Que eu li, achei bem interessante. Não vou abrir aqui, senão de repente cai, mas fica lá para vocês também terem uma base que fala sobre terapia gênica mais avançada, é um artigo mais novo. E aí eu coloquei ali para vocês de mais um plus aí para vocês lerem quando tiver um tempinho. E aí eu pedi para vocês pesquisarem um pouco sobre a terapia gênicas e suas aplicações na clínica médica. Deixei um material lá, um vasto material lá para vocês pesquisarem. E aí eu queria que vocês falassem um pouquinho o que vocês pesquisaram, se entenderam. E aí, gente, vamos lá? Nicole,
Oi, Dani. Na pesquisa que eu fiz, ele refere-se a duas técnicas. Dani, falhou tudo para mim. Dani? Dani? Pessoal, tá me ouvindo? Eu tô ouvindo normal você. Acho que ela não tá conseguindo te responder mesmo. Tá. E aí, Francine, você viu alguma coisa? Fale aí um pouquinho que você viu. Então, eu pesquisei, além assim, da teoria, da técnica em si, né, da teoria, como funciona, eu pesquisei também como tá os avanços aqui no Brasil, né? E Legal. daí fiquei bem decepcionada, na verdade, porque assim já foi descoberto aqui já até os pesquisadores aqui do Rio de Janeiro descobriram uma terapia gênica para evitar isquemias, doenças isquêmicas. E eles conseguiram um grande avanço, tudo com o auxílio da URJ, tudo, eles conseguiram até desenvolver o vírus, né, que consegue levar o gene lá necessário para as células, né? E Aí porém parou por falta quando de verba. parou por falta de verba porque não tem nenhuma empresa de biotecnologia que esteja disposta a desenvolver esse vírus a longa escala para produção mesmo, né? Então foi parado aí. E desde então meio que não foi desenvolvido mais nada, porque já houve esse bloqueio, né? Já nessas pesquisas, então meio que está meio parado. Por falta de desenvolvimento. Em 2018, várias bolsas de estudos também foram canceladas, então os pesquisadores nessas áreas estão sofrendo muito por falta de apoio mesmo. Não fala não, Francine, que eu sou uma mera começando a pesquisa. E lá no meu projeto, né, não posso falar o nome do nosso presidente, cortou os nossos funcionários de iniciação científica, que são os alunos, né, que estão na faculdade, que aceleram a gente fazer esses procedimentos. Então, nós que temos que pegar a mão na massa e muitas vezes o pesquisador não tem tempo, não tem como fazer, e é uma mão de obra que vocês estudam e dão esse feedback para a gente do experimento. E a gente perdeu 2 iniciadores científicos lá. Provavelmente meu projeto está parado. Antes da pandemia já estava parado, né? É uma tristeza. Eu fiquei bem desanimada mesmo, porque das minhas realizações profissionais seria se eu entrasse para a área da pesquisa, é uma área que me interessa muito. E Mas quando eu vi isso, eu fiquei bem desanimada, mas a gente vai tentando, quem sabe melhora mais para frente, né? Não, melhor assim. Mas a questão porque não pode parar e uma hora isso vai melhorar. Mas realmente reduziu muito o processo de pesquisa. Tinha um gráfico que eu ia até colocar aqui. Tem os avanços da terapia gênica no mundo e o Brasil não aparece nem até o 10º lugar. Né? A gente está muito atrás ainda, mas infelizmente não, felizmente esse é o futuro. Mas aí, gente, é legal a gente ter esse tipo de discussão, Francine, que vai acontecer igual aquela época, lembra? Que aí todo mundo saía do Brasil, quem tinha grana, né, ia fazer esse tipo de terapia fora do país, nos Estados Unidos, por exemplo. Né? Mas isso é uma realidade. Eu também vi que até mesmo na Europa e nos Estados Unidos, que os países, né, as regiões que têm mais desenvolvimento dessas pesquisas, elas também têm encontrado um pouco de dificuldade de aceitação, ainda mais porque a gente sabe, né, que as empresas de remédio, elas mandam, né? Então, querendo ou não, isso vai tirar muitos remédios do mercado. Eu não ia falar isso agora, né? Não eu não ia agora, falar porque isso. ainda está em desenvolvimento, mas vai chegar uma hora que essa tecnologia vai ser tão boa que vai o SUS mesmo, ou até quem tem dinheiro, né, para acessar esse tipo de terapia, vai preferir fazer uma terapia única do que ficar tomando remédio para o resto da vida, entendeu? Então, as empresas farmacêuticas meio que boicotam, né,
essas terapias gênicas por causa disso, né? Você já me conhece tem bastante tempo. Você já... É porque eu não queria falar isso, que a aula está sendo gravada. Mas, enfim, agora surgiu o assunto, eu tenho que responder o aluno. Francine, eu falo em sala de aula e já falei isso para vocês. Vocês acham que não existe cura do câncer, de muitos cânceres? É interessante vender quimioterapia. A indústria farmacêutica não vai deixar chegar isso aí, porque ela quer vender, né? Então, ela não quanto que custa uma quimioterapia, uma radioterapia, né? Quantas sessões o paciente faz? Você acha que já não tem a cura da AIDS, gente? A gente já sequenciou, a gente já sabe, nós já fazemos tudo, mas vocês acham que é mais o quê? Vantagem fazer uma terapia? Por que essa terapia gênica aqui? Eu vou ser presa, tá? Não vou postar essa aula, não. Mas vocês acham que lá foi em 2013, eles fizeram esse primeiro experimento lá, deu sucesso, por que não foi à frente? Por quê? A indústria farmacêutica vai deixar de vender o AZT, que é caríssimo, né? O que a empresa, as indústrias farmacêuticas mais gostam de tratamento crônico. Você acha que eles vão parar de vender um medicamento que a pessoa tem que tomar para o resto da vida e que é um absurdo de caro? Eles não vão querer perder isso. É isso, então nós vamos ser presas junto, porque eu compartilho da mesma opinião. Você tem lá a terapia, o AZT, né? Que custa, um coquetel custa caríssimo. O paciente vai usar isso para a vida inteira. A terapia gênica já foi lá em 2013. Por que não deu andamento? Enfim, né? Realidade do nosso mundo. Indústria farmacêutica, indústria alimentícia, é muito difícil a gente bater. É muito difícil. Então, realmente, essa é a realidade que a gente se encontra. Eles não deixam. Igual cloroquina, você acha? Fala, Adriana. Não, é que eu ia falar sobre isso mesmo, sobre a indústria farmacêutica. Exatamente, gente. Isso aí é um embate que a gente vai ter. Mas isso aqui seria... E isso seria a cura realmente, né, da doença. Eu troco aquele gene mutado, coloco um gene normal, né? Então eu não vou precisar mais de terapia crônica para aquele paciente, né? Então isso aí seria o futuro, né? Mas a gente também tem esse lado que vocês estão falando da indústria farmacêutica. Dani. Oi, Nicole, caiu minha internet, viu? Eu fiz aqui uma relação de doenças que pode ser tratada com terapia gênica, são algumas aqui como, deixa eu dar uma olhada aqui, anemia falciforme, né, que ela tem hemofilia, cegueira congênita, fibrose cística, e além de tratar doenças, eu vi aqui que a terapia gênica, ela também pode ser aplicada em plantas, para tornar elas mais tolerantes a ações climáticas e resistentes a parasitas e pesticidas. Perfeito, perfeito. A gente também utiliza esse tipo de técnica, bem lembrado pela Dani, em células vegetais, né, para fazer o melhoramento, para fazer exatamente que ela se conserve mais, que ela tenha maior durabilidade, isso tudo, né? A gente consegue fazer isso também em células vegetais, a fim de o quê? Biotecnologia, melhorar essas condições dessas plantas, desses vegetais. Tá? A gente também faz isso em planta. E ela também direciona o paciente, identificando qual seria o tratamento, né, e o medicamento melhor a ser utilizado, e também para a resposta do paciente ser uma resposta mais precisa, né? Sim, exatamente. A gente também tem terapias desse tipo, gente. Como é que se diz? Eu tenho a farmacologia, eu preciso de um receptor, né? Vocês já viram farmacologia, preciso de um receptor para que minha célula ative e funcione para aquela terapia farmacológica. Tá? Então, a gente também consegue fazer isso como se fosse assim, para aquele trechinho ali, aceitar a medicação. Tá? A gente também faz essa terapia gênica também dessa forma. Células vegetais também para melhoramento, bem lembrado. O que mais, Dani?
Eu estou dando uma olhada aqui, mas por enquanto é o que tem diferenciado no que foi passado, é mais ou menos isso. Quem mais pesquisou? Nicole? Oi, Claudete. Então, eu dei uma lida assim sobre o rumo da terapia gênica no conceito do SUS, né? Então, assim, o SUS tem, na teoria, tudo muito bonito, né? Tem grandes planos e fala que vai ser o avanço social, porque é uma coisa que eles acham que tem transparência e tal. Aí eu acho que todo mundo lembra daquele caso um senhorzinho de 64 anos que tinha câncer no sistema linfático, que foi tratado acho que é um centro da USP, lá em Ribeirão Preto. Não sei se vocês lembram disso. Daí os médicos reprogramaram as células T, eliminaram o foco da metástase. Vocês lembram disso? Uhum. Aí, uma semana, a terapia reconheceu, destruiu o agente cancerígeno, ele ficou, tipo assim, curado, né? Enfim, ele deveria ter um acompanhamento de 10 anos, né? Só que depois de 4 meses, ele já teve alta, estava super bem. Só que daí ele morreu atropelado. Vocês lembram disso? E daí, acho que parou o estudo por causa disso. Mas eu achei tão interessante, assim... Eu não lembro. Vocês não lembram disso? Aconteceu em outubro do ano passado. E, assim, Ele estava em estudo e aí ele morreu atropelado? Ele estava em câncer terminal, ele tinha câncer no sistema linfático. Câncer terminal mesmo. E daí foi feita a terapia gênica com ele, foi feito pelo Hemocentro da USP. E daí, depois que ele teve alta, ele deveria ser acompanhado, ele morreu. Daí, depois disso, a pesquisa acho que parou. Mas olha só que interessante, ele teve praticamente... Assim, sucesso e morreu. Teve um sucesso, né? Os médicos só poderiam atestar a cura definitiva no período de 10 anos. Só que ele estava super bem, ele morreu de outra coisa, não foi mais do câncer. Não, né? Então, foi do câncer. Se tivesse ido adiante essa pesquisa, poderia, se eles testassem em outros pacientes, olha só, a sobrevida ou a cura de tantos pacientes, né? Só que como foi feito pelo SUS, eu acho que parou tudo. O problema é que a gente também tem N's muito pequenos, né? Uhum. Porque é o que eu falei, N pequeno que eu digo, é um número de pessoas muito, muito reduzido para a gente dar também fidelidade a esses testes, tá? Uhum. E o tempo também, que a gente precisa de um tempo maior para certificar, não, isso aqui realmente deu certo. Mas a gente sabe o caminho. E o problema é que a gente tem estudo, a gente sabe o caminho, só que o embate que eu queria que vocês entendessem é exatamente que a gente não tem recurso, a gente não tem quem faça essa manipulação do vetor, né, do plasmídio viral em grande escala, ali como a Francine lembrou. Então, a gente não tem alguém que queira, se interesse por você. Acha que a indústria farmacêutica vai querer fazer isso? Não vai. Entendeu? Tá entendendo o embate ali? A indústria farmacêutica vai querer desenvolver um vetor para fazer essa técnica, por exemplo, né? Que ela vai fazer uma vez, ela vai perder toda a cronicidade da doença daquele indivíduo, que ela vai vender remédio para a vida inteira. Entendeu? Agora, isso aí, quem tem alta, isso aqui é feito. Isso aqui é feito. Quem tem muita grana, é o que eu falei, o caso da Ana Maria Braga, esse câncer dela de pulmão, eu já tinha desenganado ela, né? Foi um câncer super agressivo. Eu li um pouco do caso dela. Ela se tratou naquele hospital lá de São Paulo e ela fez a cura com imunoterapia e terapia gênica, tá? Por quê? É Ana Maria Braga. Mas vai nós ter um câncer de pulmão para ver o que dá. Então, a terapia gênica, na verdade, a gente quase não... A gênica individualizada, eu acho que ela é mais no setor privado, porque ela é cheia de mistério. A gente não acha muita coisa sobre isso. É individualizado, é isso que eu queria falar da Ana Maria Braga, é individualizado. É o genoma dela mapeado, que os genes mutados ela fez a terapia gênica e imunoterapia. Entendeu? Então o hospital que faz, eles é tudo cercado de mistérios, eles não tornam público para a gente ler e pesquisar, entendeu? Exatamente. Então a gente não consegue achar muita coisa não sobre o individualizado.
Exatamente, isso aí individualizado ainda é muito pouco. Eu sei um pouco porque uma das minhas professoras lá que fala isso pra gente nos bastidores, porque ela trabalhou naquele hospital do câncer lá, grandão, não é no especialista em câncer de pele? Não é no INCA, não. Não é, esses aí fazem. O Albert Einstein faz, ela trabalhava no. Ah, é o nome de uma pessoa, esqueci. Me fugiu agora, que é especialista em câncer de pele. E ela trabalhou muito, então ela está nesse negócio aí há muito tempo. E ela estuda melanoma, ela tem amostras lá, ela é super bombástica nessa área. E ela fala, os hospitais já fazem tudo, terapia gênica, terapia individualizada, não divulgam, é um assunto muito novo e também para não ter aquele embate com a indústria farmacêutica. Então, porque isso aqui você cura um paciente relativamente para sempre. Você não vai ter a cronicidade daquele paciente. Nicole, seria o Sírio-Libanês o hospital? Não. Eu vou lembrar daqui a pouco. Não sei o que é Camargo. Não sei o que é Camargo. É isso daí. É AC Camargo. Isso aí. Ela é de lá. Que foi um dos pioneiros a trabalhar com câncer de pele, sequenciamento de melanoma tal. E ela está inserida nesses grupos, assim. Ela foi uma das precursoras lá do projeto Genoma, lá, que ela descobriu um tal gene lá, que também nem sei nada, porque ela é toda doida lá. E ela fala isso pra gente, quando ela deu aula pra gente de terapia gênica, ela falava isso. Ela falou, já tem, vocês acham que a Ana Maria Braga vai morrer de câncer? Você acha que um Faustão vai ter um negócio ali? Não vai, porque vai ter, e principalmente individualizado. A gente já tem aqui em São Paulo, a realidade de vocês. A gente já tem isso aqui. Agora, para a população, a indústria farmacêutica ela vai embater, ela não vai deixar chegar isso à população normal, igual nós. Entendeu? Mais alguém? Valéria, Patrícia, você tem que falar, hein? Eu li o seu trabalho, ficou excelente. Oi, professora. Ficou bom o seu trabalho. Boa noite. Boa noite. Professora, eu vi, inclusive, esse artigo que a Claudete até que falou, né? Que é desse senhor de 63, achei bem interessante também. Só que o caso dele, eles fizeram, tipo, o tratamento, ele já tinha feito vários tratamentos, principalmente a de quimioterapia, desde 2017, sem sucesso, né? E quando eles fizeram, deu super certo, ele parou até de usar morfina, só que, assim, era para eles ter continuado, né? O próximo passo era fazer a pesquisa com um número maior de voluntários, e outros 2 pacientes com linfomas de alto grau já estavam à espera de receber a infusão de células reprogramadas, só que então não tem nenhum artigo sobre esses 2 pacientes, né? Que eu fiquei pesquisando bastante sobre esse negócio de terapia gênica, só que eu não vi. Eu postei aqueles 2 casos clínicos lá também que eu achei para colocar no trabalho que eu te mandei, mas nada, sim, tudo muito restrito também, mas eu achei muito legal. Eu fiquei, assim, apaixonada por esse negócio de terapia gênica que eu nunca nem tinha ouvido falar. Gente, era realmente. Mas, gente, vamos pensar assim: vai ser isso lá para frente, uma hora vai sair, né? Então, e também está na mão de vocês, quem for para pesquisa. É verdade. A gente é um trabalho de formiguinha. É um trabalho de formiguinha. Exatamente. Então, e aí o processo, gente, que a gente tem, por exemplo, como. Não sei, alguém tem mais. Alguém que está aqui tem vontade de ir para a área da pesquisa ou só a Francine que se manifestou? Tem alguém que queira ir para a área da pesquisa, sem ser laboratório, clínico, essas coisas, imaginologia, estética? Tem alguém que pretenda seguir a pesquisa? Nem Claudete? Claudete não quer? Eu gosto muito da pesquisa, mas não é algo que eu acho que eu vou seguir, vamos ver, né? Tantas áreas que eu estou em dúvida agora, que me gostando, que começou aquela desde o começo, né? Vocês vão ficar em dúvida no decorrer
da faculdade, vocês vão ficar em dúvida. Eu já comecei com essas dúvidas aí já. É um trabalho de formiguinha, né? Porque, Francine, por exemplo, a Francine, o que que a gente faz primeiro? Primeiro a gente começa lá da aula passada. Primeiro a gente faz o sequenciamento que a gente já tem do nosso genoma, depois a gente identifica genes, né? Para depois a gente criar a terapia. Né? Então, por exemplo, no meu caso, eu estou no estágio 2, eu não estou ainda no estágio de terapia gênica. A gente está no estágio de identificar genes, né? Como eu falei para vocês, algumas doenças elas são apenas acometidas um gene, que a gente já sabe, só que outras a gente não sabe, né? Geralmente são doenças que têm algum fator desencadeante, que é o caso da esclerose múltipla. Então, acontece pode acontecer mutações em vários genes. Então, isso que cria dificuldade. Depois feito isso, a identificação dos genes mutados, aí a gente passa para o terceiro passo, a fase 3, que é tentar algum tipo de terapia e, se é uma doença relacionada à mutação do DNA celular, a gente tem como fazer uma terapia gênica, tá? Então, essa é a dificuldade, às vezes, mas que é muito legal. É muito legal. O problema é que a gente não tem recurso, o problema é que a gente tem esse problema de embate com a indústria farmacêutica e, principalmente, a formulação em laboratório desses vetores que a gente precisa. Então, a gente chega num ponto que a indústria farmacêutica não vai dar um tiro no próprio pé. Ela não vai fornecer para nós o material que a gente mais precisa, que é o vetor para levar lá, para fazer esse corte e recorte do DNA, mutado pelo sadio, e aí a gente não tem quem faça isso para nós. Então, infelizmente, para um pouco nesses processos de grande escala. Entendeu? Nicole, eu gosto muito dessa área, sabe? Mas eu acho que as frustrações, assim, meu Deus, acho que eu ia ficar muito frustrada, porque a gente vai querer concluir, não vai ter condições, e falta de apoio, sabe? Então eu acho que eu vou acabar indo para outra área mesmo. Né, Claudete, eu sou suspeita para falar, mas eu também estou um pouco desmotivada. O meu experimento praticamente foi para o lixo também, de acordo com a pandemia e de acordo que eu não tenho mão de obra para trabalhar. Então, os sangues que a gente recebe dos pacientes esclerose múltipla lá da Unifesp, a gente não tem quem trabalhe lá. E agora com a pandemia, nem nós podemos botar a mão na massa para fazer. E são processos, gente, que demoram muito. Né? São processos, cada amostra minha tem que fazer o quê? Extrair linfócito, extrair monócito, fazer todo o processamento, depois extrair essas células, fazer PCR e daí vai. Entendeu? Então, assim, é coisas que duram dias para fazer 1, 2 amostras, entendeu? E a gente tem, por exemplo, o meu estudo tem 39 pacientes só, até agora que a gente conseguiu fazer. É um N pequeno, entendeu? Então, é frustrante, é frustrante às vezes, mas é bom, é desafiador. Essa é a área que eu mais gosto. Então, a área de biologia molecular é a área que eu trabalho desde celular e molecular, é o que eu trabalhei minha vida inteira e é o que eu gosto de fazer. Então, a gente tem que, né, dar o melhor de si do jeito que dá. Mas é frustrante, sim. A minha orientadora, ela tá louca. Eu acho que ela já desenvolveu, eu falei para ela, você desenvolveu esclerose múltipla, ela está tendo todos os sintomas. Mas, enfim, é a realidade que a gente tem hoje no Brasil. Mais alguém? Cláudia me mandou um trabalho também. Jaqueline, quietinha, Jéssica, Letícia. Oi, professora. E aí, o que você tem para falar para mim? Você mandou o trabalho, também ficou legal. Gente, essas alunas me mandaram um trabalho devido a uma reposição de atividade que elas entraram tardiamente e aí eu passei. Essa atividade eu já fechei, não vale nota, discussão para nós, para enriquecer as nossas aulas, tá? Por isso que eu estou cobrando da Patrícia e da Cláudia. Qual, Cláudia? Eu não, professora, não precisava não dessa atividade, não.
Você me mandou, você precisa. Depois você descobriu que não precisava, tá? Mas enfim, você fez o trabalho ficou legal. Fala aí. Não sei o que falar. Ele, Cláudia, sempre sendo ele, Cláudia. Thalita, Valéria. Valéria primeiro entra na aula. Fala aí, Valéria. Viu alguma coisa? Gente, vocês são a turma que mais se F comigo, né? Porque eu conheço vocês, todo mundo pelo nome, sei com que eu tô falando, já as outras turmas, quase nunca vi, né? Dani, a outra Dani, Jéssica. Ninguém tem mais nada a acrescentar, ninguém tem mais nada a contribuir. Posso jogar lá na prova, então, tudo de terapia gênica, todo mundo está craque, já sabe como fazer. Então, vamos lá, vou perguntar então. Então, vamos ver por que, gente, por exemplo, nesse processo aí de terapia gênica, por que eu preciso de um vetor? A gente precisa de um vetor para que o gene selecionado, né, para fazer a mudança genética, que ele consiga entrar nas células, porque se você só aplicar o gene no paciente, ele não vai chegar nem no órgão-alvo e nem dentro da célula. Então, precisa desse vetor, principalmente o vírus, né, que tem essa capacidade de infiltrar dentro da célula e conseguir fazer o pareamento. Perfeito, né? Eu não tenho ainda essa capacidade, gente, de fazer esse recorte cole, né? Eu acho que vocês viram isso no 3, recorte cole, entre aspas, do gene mutado pelo gene sadio. Eu ainda não tenho essa técnica. Talvez isso seja um material, gente, para a gente estudar, vocês também aí, mas para curiosidade, se a gente teria outras possibilidades de fazer isso sem ser com um vetor, né? Talvez uma enzima, talvez uma proteína carreadora. É um caso a se pensar, tá vendo? Pesquisador sempre começa assim, pensando em alguma coisa. Talvez não. Eu fiz na pesquisa que eu fiz, estão tentando desenvolver nanomoléculas. Nanopartículas que vão conseguir fazer o pareamento. O pareamento desse DNA e conseguir infiltrar lá. Porque daí ele já tem. Só que daí, para ele infiltrar as células alvo, ela vai ter que ter tipo um ataque nessa parede, na membrana celular, para ela poder ficar mais frágil para essa nanopartícula conseguir penetrar. Mas já tem uma saída, né? Então. Já temos uma saída, que pode ser que a gente consiga fazer isso não por via de vírus e plasmídio, a gente consiga fazer por nanopartícula, por nanotecnologia, que é uma área também que está crescendo muito na nossa área da biomedicina, da área médica. Né? Fala, Dani. A minha dúvida é que o vírus que é utilizado para fazer essa modificação genética, né? E no caso, por que não uma bactéria também? Então, a gente faz por plasmídios, que são pequenos trechos de genes de bactérias, mas o vírus até hoje é o melhor utilizado, porque o vírus já é um parasita obrigatório e ele tem mais essa facilidade já de penetrar a minha célula, ele já tem essa característica, entendeu? Então ele já vai e já faz lá o serviço, entendeu? E eu acho também, Nicole, que é o vírus porque ele consegue entrar e ele não mata, né? Ele não rompe a membrana da célula quando entra. A bactéria, ela já não é tão delicada assim, ela já é um pouco mais bruta, né? Certo. O plasmídio talvez não, mas o vírus, ele tem esse potencial de chegar. Mas nem todo o vírus ele tem, gente, é vírus manipulado no laboratório.
tá? Não vírus assim aleatório, né? E o problema também, Francine, o vírus ele pode matar ou não a célula, né? Ele faz o ciclo lítico ou o ciclo lisogênico. Então, eu ainda tenho que ter um vírus manipulado que faça o ciclo lisogênico. Sim, é que a bactéria ela já é um pouco, por ela ser maior também, né? Ela já não consegue entrar na célula sem fazer muito estrago, né? O vírus ele já... E até também acho que os receptores, né, das células, eles reconhecem melhor os vírus, principalmente se ele for envelopado, né? Isso. Ele reconhece melhor os vírus do que uma bactéria, né? A bactéria ele já vai no sentido de matar mesmo. O vírus ele tenta acolher, né? Isso também é para, né? E depende de, mas não é a bactéria inteira, são plasmídios, né? São estruturas menores, ficam semelhantes ao tamanho do vírus. Mas não é nem por isso, realmente a bactéria é bem mais agressiva, ela não tem dado muito sucesso com terapia gênica, não. É mais o vírus, por ser um vírus, mas depende aquele vírus parasita que faz o ciclo lisogênico, que se ele matar a célula não adianta de nada, né? Aí eu tenho que fazer. Mas é manipulado em laboratório, tá, Dani? Ok, Nicole, obrigada. Gente, então, ó, a gente encerra hoje, então, o nosso conteúdo da nossa prova, tá? Da nossa provinha lá, simplesmente formal, tá? Que foi essa disciplina, foi mais relembrar as coisas que a gente viu lá no começo. Então, no começo foi um pouco chata, mas ementa e é obrigatório resgatar um pouco da anatomia, da histologia, da neuroanatomia. Depois começou a ficar um pouquinho mais legal, aí fomos para anatomia patológica, reprodução humana e chegamos à biologia molecular. Então, eu sei que no começo foi meio cansativo, mas isso aí que eu tinha para passar para vocês em relação à disciplina, tá? Então, na próxima aula nós teremos vou passar algumas perguntas e para a gente fazer em sala, tá? Não vou passar para a gente fazer em casa, né? A gente fazer discussão, né? A gente faz, responde, tá? E na outra semana, no dia 15, 16, 17 de junho, é a nossa prova também, tá? E nossa prova vai ser daquele mesmo esquema, né? Online, por via Google Forms. E aí é isso. E outra coisa que eu ia falar, revejam, gente, por favor, todas as notas de vocês, veja se está tudo correto, né? Às vezes eu posso falhar também, é muito aluno, tá? Mas todo aluno que fala que me mandou trabalho, eu vou lá, puxo o e-mail, então estou vendo alguns alunos que falam que mandaram e não mandaram, tá? Então, olhem essa semana lá, semana que vem, para a gente deixar tudo alinhadinho. Essa disciplina não tem aula prática, então a gente não tem essas videoaulas que vocês estão tendo, a minha disciplina é 100% teórica, e é isso. Alguém tem mais alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Nicole. Oi, Dani. Na verdade, eu acho que você me confundiu com a Eli Cláudia. Era eu que precisava de 100 pontos. Só que eu esqueci de fazer essa pesquisa. Ai, Dani, não, é porque a Eli Cláudia, eu vou até divulgar, a Eli Cláudia me mandou um e-mail que ela estava sem a primeira nota, né? E aí eu falei para ela, você vai fazer um trabalho e vai explanar o trabalho para mim. Só que aí depois ela descobriu que ela já tinha feito atividade e me reenviou. Então era a Patrícia que teve um problema particular e aí eu tive que dar essa nota. Mas eu acredito que ninguém precise de nota, gente. E vocês sabem, eu não quero, eu sou a professora que eu menos ligo para nota. Eu quero que vocês aprendam o conteúdo. Eu quero que vocês estudem e aprendam, que é o que me interessa. Esse é o intuito. Não adianta me mandar trabalho, tá? Eu quero que vocês entendam a disciplina para que a gente possa discutir, entendeu? Não, vocês... é que o meu... A minha nota ficou faltando 100 pontos na atividade de sala de aula. Tá, e depois você me manda um e-mail, Dani. Vamos fazer a prova, vamos ver tudo direitinho, depois a gente vê
se houver algum problema, a gente vê o que a gente faz, tá bom? Mas estudem, gente, estudem. Estudem para vocês, né? Estudem para vocês, é isso que eu quero, que vocês estudem para vocês, para ter mais conhecimento, sair mais bem preparado para o mercado de trabalho, né? Então, é isso. Me conta outra coisa. Nos pontos que a gente tem que bater os pontos de tudo, não tem? Pontos de quê? Atividade em sala de aula. Então, a minha disciplina, gente, é uma disciplina AMP, né? Toda a pontuação vocês têm via as nossas aulas. Então, vocês têm a formativa 1 e 2 e tem a prova, né? Só esse material. Eu estou preocupada porque tem muito aluno, é aí que vocês pecam, gente. Muitos alunos tomaram bomba lá na hematologia porque minha disciplina era AMP. Né? Então, não fizeram minhas atividades. Eu tenho muito aluno aí que não me entregou formativa. Tá? Eu, gente, fiz a minha parte. A maioria entregou, a maioria corrigiu, a maioria veio aqui e discutiu. Então, tem gente que não fez. E para tirar 4.000 na prova lá, né? Tudo bem, estou contando com a prova online. Então, eu lavo minhas mãos, tá? Contar com a prova online, vocês estão contando lá, tem 24 horas para fazer. Mas é o que eu falo, gente, quem estiver agindo dessa forma está enganando a vocês mesmos. Eu estou aqui, passo o pouco que eu sei para vocês, os alunos, a maioria aderiu a nosso projeto aqui, eu não tive problema, eu falo para vocês, eu não tive problema nenhum com turma nenhuma, graças a Deus, consegui passar o meu conteúdo dessa forma mesmo, remota, então... Eu fiz a minha parte, agora vocês façam a de vocês, tá? Não é sermão, gente, é porque tem que ser assim, né? Mais alguma pergunta, gente? Ui. Ju, Cláudia, Selma, Valéria, Vanessa... Pessoal, tudo bem, Nicole? Ô, Nicole, fala uma coisa para mim. Oi, Ju. Direto, não consigo estar entrando, cai, sabe? Eu não sei se é algum problema que eu tenho que falar com o Túlio. Não é só com a sua aula. O que eu faço? Mas aí deve ser sua internet, Juliane. Mas está normal. Mas às vezes está normal, a minha também, às vezes está normal, de repente cai, entendeu? Você tem que ver o feedback com a turma. Ó, eu cheguei aqui a pico de 22 alunos em sala de... Dani, fecha o microfone aí, por favor. Eu cheguei a pico aqui de alunos de 22 alunos. Então, se todo mundo está conseguindo, deve ser problema de internet. Pode ser. Tem que dar uma olhadinha. Eu fico preocupada com a prova. Mas ontem também aconteceu a mesma coisa. Não, ontem foi um dia atípico, gente. Ontem a maioria dos professores não conseguiu passar a aula. Ontem, anteontem, eu consegui, não sei como. Mas ontem deu um problema no AFA, deu um problema nas aulas. Realmente, ontem teve um probleminha assim. Você acompanha isso e veja se a sua internet troca aí com seus colegas, tá bom? Tá bom, então, Nicole. Um beijo, fica com Deus. Beijo. Vocês também, gente. Mais alguma dúvida? É que na hora da discussão, meu microfone, a internet, eu não consegui entrar na discussão. E a Gé, você chamou ela, mas o microfone dela não funcionou na hora que você chamou. Vocês querem falar? Não, é que eu nem sei o que saiu bem na hora que começou. Aí eu só tô avisando que eu não sei se você me chamou, a Zé falou que na hora que você chamou ela, o microfone não funcionou. Não, eu perguntei se vocês tinham alguma colocação. É porque eu fiz uma explanação, essa aula está lá, é por isso que eu fiz os slides, gente, porque esse é um conteúdo da nossa prova também, né? Então, eu falei, não vou fazer só a discussão, eu vou colocar um conteúdozinho ali introdutório, e aí vocês complementaram, tá bom? Eu já postei lá no AVA,
tá? E vou postar essa aula gravada também, como todos os dias. Tá joia. Daí só para aqui caiu, eu voltei agora só. Tá bom? Tá bom, tá bom. Beijo, boa noite. Gente, mais alguém? Tudo certo? Boa noite, Nicole. Boa noite, gente. Então, até aula que vem, tá bom? Professora, boa noite, obrigada por tudo, tá? E Tá parabéns, bom. viu? Parabéns Obrigada. seu líder, tá bom? Obrigada, meu amor. Obrigada. Beijo, tchau. Beijo, tchau. Tchau, tchau, Nicole. Tchau, Adorei a aula professora. hoje, hein? Eu nem pude ver sua live. Tchau. Ah, eu não ouvi. Oi, Cláudia, Francine, eu estava tirando o fone. Não Fala deu aí, nem Cláudia, depois eu falo. para assistir sua live, eu estava trabalhando. Ai, foi super legal, você perdeu. Ah, imagino. A Vanessa me falou mesmo. Tá bom, professora. Foi legal. Tchau. Tchau, tchau. Até semana que vem. É. Tchau, tchau, Nicole. Adorei a aula, viu? Tchau, meu Feliz amor. aniversário. Obrigada. Fiquem com Deus. Amém. Tchau, tchau. Tchau.